Olá, o nosso grupo vai falar a respeito da biorremediação em acidentes de petróleo. O grupo é constituído por Caroline Mantovani, Flávio Cipriano, José Ronaldo e Maiane Coelho. Então, a gente fez uns tópicos para serem abordados, a gente fez um resumo aqui, onde vai ser pautada a nossa discussão. Como início, a forma como a gente extrai a matéria-prima da natureza para as nossas necessidades é muito agressiva para ela própria. Com o passar do desenvolvimento da atividade humana, foi preciso criar e instituir planos para a conservação e recuperação do meio ambiente. A biotecnologia ambiental tem esse papel, ela visa essa recuperação. A biotecnologia ambiental é um ramo da biologia que procura desenvolver o uso e a aplicação de diferentes técnicas biológicas para prevenir e resolver problemas de contaminação ambiental. A biorremediação nos traz algumas alternativas e a gente vai começar aqui a apresentá-las. Mas, afinal, o que é a biorremediação? A biorremediação é um processo que utiliza organismos vivos para transformar os contaminantes em substâncias de baixa ou nenhuma toxicidade, removendo ou reduzindo a concentração destes no ambiente em que estão inseridos. Esse processo ele ocorre por meio de vias metabólicas do organismo, normalmente utilizadas para seu crescimento e produção de energia, resultando em CO2, água, biomassa e sais minerais. Então, basicamente, o micro-organismo ele pega o poluente do ambiente, metaboliza ele e, como produto final, ele transforma em CO2, água, biomassa ou sais minerais. Alguns fatores vão influenciar diretamente na eficácia da biorremediação de maneira geral, desde a eliminação da toxicidade até mesmo a redução ou não dela. E nisso a gente pode destacar alguns fatores físicos que vão influenciar, como a natureza da matriz, a luz e a temperatura, onde a metabolização dos contaminantes é mais eficiente na temperatura entre 25 e 30 graus e é muito lenta em ambientes com temperaturas muito baixas. Nos fatores químicos, nós temos a influência da composição química da matriz, da umidade, do pH, do teor de oxigênio dissolvido, o potencial redox do meio e a composição química do poluente, além da presença de inibidores que influenciam a atividade enzimática dos micro-organismos. Um outro fator que a gente tem que levar em consideração é a escolha do micro-organismo que vai ser utilizado nesse processo de biorremediação, onde temos os fungos e temos as bactérias. Os fungos eles têm a maior eficiência na biodegradação dos componentes de petróleo comparado às bactérias, em condições ambientais adversas, como valores extremos de pH, solos com pouca umidade e concentração de nutrientes limitada. Os surfactantes, que são os compostos orgânicos anfipáticos que apresentam em sua molécula uma porção polar e outra polar, quando eles são adicionados ao ambiente, eles aumentam a solubilidade dos contaminantes e vão torná-los mais acessíveis aos micro-organismos. E isso vai favorecer a biorremediação deles, fazendo com que aconteça de forma mais satisfatória. Então, o processo de biorremediação ele pode ser realizado in situ, no local onde está o contaminante, ou in situ, quando a porção contaminada ela é levada para um outro local para ser tratada. Para que seja de fato eficiente, o contaminante ele precisa estar acessível aos micro-organismos, bem como as condições ambientais elas devem ser adequadas para o crescimento e atividade do agente biorremediador. Aqui agora tem algumas técnicas que são usadas para a biorremediação do petróleo, como a atenuação natural, a bioestimulação, que é a adição de fertilizantes como nitrogênio e fósforo em locais contaminados para estimular os micro-organismos do local e assim ter maior eficiência no processo de degradação. Essa técnica foi utilizada no desastre da Exxon Valdez, que vai ser falado mais à frente. Além disso, as técnicas de bioestimulação, elas demonstram um aumento de 5 a 10 vezes maior nas taxas de degradação do contaminante. Porém, ainda existem algumas dúvidas sobre os efeitos a longo prazo, já que as taxas de degradação elas tendem a se igualar com o tempo. Tem também a bioaumentação, que é a adição de micro-organismos selecionados com alto potencial de degradação do poluente no local contaminado. Para isso são utilizados micro-organismos alóctones, ou seja, que não
estão presentes naquele ambiente. E entre eles são as bactérias e, em poucos casos, os fungos. A Petrobras ela utilizou essa técnica no vazamento de 4 milhões de litros de petróleo da refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, Paraná. Tem também a bioventilação, que é a adição de oxigênio ao solo contaminado, favorecendo o crescimento, o desenvolvimento e a metabolização dos micro-organismos. Essa técnica é efetiva na remediação de gasolina, produtos de aviação, querosene e diesel. Em produtos leves, eles tendem a volatilizar rapidamente, por isso ela deve ser usada em locais contaminados por produtos de peso molecular intermediário. Por fim, tem o Air-Spargem, que introduz ar no aquífero contaminado, produzindo um borbulhamento na água. Essas bolhas de ar elas atravessam a coluna de solo e criam uma aeração que remove os contaminantes por volatilização. A profundidade de contaminação e o nível de água, além das rochas ou sedimentos pouco permeáveis, são fatores que limitam a eficiência do processo. Já as técnicas in situ são compostas por compostagem, bioreator e as biopilhas, que são montantes onde o material contaminado é disposto. Nesse montante, os micro-organismos eles são estimulados a metabolizar os compostos de petróleo. Essa estimulação ela é feita através da aeração, da adição de nutrientes e do aumento da umidade do solo. Por essa técnica necessitar de uma boa transferência de água, ar, nutrientes no interior das biopilhas, ela é mais indicada para solos arenosos, porque eles possuem uma maior permeabilidade do que solos que contêm argila e silt. Mas agora, como assunto principal do nosso trabalho, nós temos que falar um pouco sobre o petróleo também. E aqui nós vamos tratar do conceito, da formação e também da extração dele. O petróleo, ele tem origem no latim, ele significa óleo de pedra. É um hidrocarboneto formado por átomos de carbono e de hidrogênio, que levaram milhões de anos para poder ser criado pela natureza. A formação do petróleo aconteceu pela ação de micro-organismos que foram se depositando no fundo dos mares e lagos por grandes períodos. Esse material orgânico ele foi soterrado por várias camadas rochosas e sofrendo ações de bactérias, do calor e também da pressão. Muita gente pensa que o petróleo aparece na forma de lençóis subterrâneos, mas não é assim. Ele, na verdade, ele se encontra em poros e fraturas das rochas, que ficam como se fossem esponjas cheias de óleo. Mas, falando de petróleo, como é que é feita a extração dele? O primeiro passo é pesquisar e encontrar o petróleo. É a chamada fase de exploração que exige bastante uso de pesquisa e de tecnologias. Os geólogos e geofísicos fazem bastantes estudos e analisam a espessura, a profundidade e o comportamento dessas bacias para escolher os melhores lugares para a perfuração do poço. Mas com todas as pesquisas iniciais, só perfurando que é possível que a gente comprove se tem a existência ou não de petróleo. Então, se houver o petróleo, ainda é preciso perfurar outros poços para avaliar se vale a pena o investimento naquela área, porque o custo de retirada dele pode superar o preço de venda. Mas se o poço é considerado comercial, o petróleo ele vai começar a ser extraído através de um sistema de bombas, que vai utilizar também tubulações e válvulas, sendo transportado por navios e dutos até as refinarias. Agora, falando um pouco também sobre a questão do Brasil, a maior parte da reserva de petróleo nacional está localizada no fundo do mar. A bacia de Campos é onde a gente encontra as maiores reservas de petróleo do país e também a do pré-sal. E a sua exploração é bem complexa porque envolve uma série de atividades e equipamentos, como plataformas fixas cravadas no solo oceânico e plataformas flutuantes. Utilizam-se materiais especializados, utiliza bastante tecnologia, centros de pesquisas e muitos funcionários. Então, por esses fatores todos, que a produção de petróleo em área oceânica ela sofre bastante com o elevado custo para a extração do produto. Agora, nós temos a comparação entre os custos do tratamento de solos, empregando diferentes técnicas de remediação. A biorremediação, como já foi dito, ela tem surgido como alternativa aos métodos tradicionais de descontaminação. E nesse slide aqui, nós vamos demonstrar uma comparação em relação aos custos de 4 tratamentos do solo por contaminação,
E deixar bem claro que a biorremediação é a mais barata por metro quadrado. Nós temos ali a incineração, nós temos o aterro, nós temos a lavagem e nós temos a biorremediação in situ. E claramente a gente dá para perceber que o custo, até mesmo ali por metro cúbico em dólar, é muito menor comparado às outras três alternativas. Agora abordaremos sobre os organismos utilizados nos processos de biorremediação. Primeiro, falando sobre os fungos, existem gêneros encontrados em ambientes marinhos e outros encontrados também no solo, sendo os gêneros mucorales e moniliares os principais relacionados à metabolização de hidrocarbonetos, e os gêneros arpegílios e penicillium na assimilação dos hidrocarbonetos, que são os componentes do petróleo. As bactérias são também utilizadas nesses processos de biorremediação das contaminações realizadas por petróleo, sendo os gêneros pseudomonas e bacílios os mais utilizados e os mais importantes na degradação dos hidrocarbonetos do petróleo, tanto em ambientes terrestres e tanto em ambientes marinhos, os gêneros Achromobacter, Acinetobacter, Alcaligenes, Artobacter, Bacillus, Flavobacterium, Nocardia e Pseudomonas. É importante também ressaltar a importância do cometabolismo durante esse processo, pois alguns organismos realizam a metabolização de compostos tóxicos que geram subprodutos que serão utilizados como substrato de crescimento para outras espécies, e assim realizando a biodegradação completa da substância, porque nenhum micro-organismo isolado consegue possui todas as enzimas necessárias para realizar a metabolização de toda uma substância sozinha. Agora a gente vai abordar sobre o estudo de caso de Eschon Valdez. Ele ocorreu no dia 23 de março de 1989, quando um barco petroleiro enorme, chamado Eschon Valdez, deixou o porto de Valdez, no Alasca, com destino para Long Beach, na Califórnia. E durante a madrugada, por irresponsabilidade do comandante, o navio bateu no Recife, que é conhecido como um local perigoso para a navegação por ter local estreito para a passagem dos barcos. O impacto da colisão rasgou o casco do navio, causando derramamento de 40 milhões de litros de petróleo bruto na água. Na época, foi considerado o maior derramamento de petróleo de água nas águas dos Estados Unidos. As tentativas iniciais de conter o petróleo falharam, e nos meses seguintes, a mancha se espalhou cerca de 1.300 milhas da costa norte-americana. Funcionários da Exxon, autoridades federais do Alasca e quase 11 mil residentes do Alasca trabalharam arduamente para limpar o derramamento desse petróleo. Nesta situação, eles utilizaram agentes químicos dispersantes e lavaram as praias com água quente em alta pressão. Também realizaram a limpeza dos animais presos ao óleo. Antes, Prince William Sound, que era o nome do local onde ocorreu o derramamento, era um deserto intocável com pouca presença humana. Após o derramamento, ocorreu diversas mudanças drásticas, afetando a vida selvagem. E neste período, tiveram diversas inovações na área de biorremediação, pois foram utilizados variantes micróbios da espécie Pseudomonas aeruginosa, que foram inseridas no ambiente com o propósito de romper moléculas de petróleo e dispersá-las no local. Ao passar do tempo, foi notável que a correção biológica ocorreu de maneira positiva e com poucos impactos negativos resultantes do processo, o que foi oposto aos processos, por exemplo, de lavagem com água quente, que acabaram matando o que sobrou das plantas e fauna. De acordo com o site History.com, o derrame provocou a morte de cerca de 250 mil aves marinhas, 3 mil lontras, 300 focas, 250 águias e 22 orcas, também causando impacto na economia das pequenas cidades costeiras e um colapso na pesca do salmão local. Atualmente,
ocorreram outros derramamentos de petróleo que derramaram um volume muito maior. Porém, o porquê que o caso de Exxon Valdez é tão importante para a história dos derramamentos de petróleo? Porque após esse primeiro derramamento em massa, os Estados Unidos criou uma lei de poluição de petróleo, sendo muito rigoroso em relação às multas às empresas responsáveis e exigiu que todos os navios petroleiros das águas dos Estados Unidos tivessem o casco duplo. E, ao passar do tempo, foi reproduzido pelos outros países também. Então, a gente vai abordar um pouco sobre as vantagens e desvantagens do processo de biorremediação. Como vantagens, com a disponibilidade do contaminante, a população microbiana do local tende a aumentar, mas, ao final, vai diminuir conforme o consumo do material. Podemos citar a geração de resíduos inócuos originados do tratamento, ou seja, resíduos que não causam prejuízos e não oferecem risco ao meio ambiente. Teoricamente útil para a anulação do contaminante, de vários contaminantes. Contaminantes perigosos podem ser transformados em produtos inofensivos, diminuindo o risco. É possível eliminar completamente os contaminantes sem haver transferência de local e ainda possuem um custo muito baixo. Como desvantagens, a biorremediação não degrada substâncias inorgânicas, somente compostos biodegradáveis. Podemos citar também a preocupação e o monitoramento do local para assegurar que o produto da biodegradação não seja mais persistente e tóxico ao meio ambiente. Os contaminantes podem ser líquidos, sólidos, gases, de difícil extrapolação de estudos de laboratório para operações de larga escala. E também os processos biológicos são muito específicos, como se algumas bactérias não degradassem alguns compostos. É necessária uma apresentação de uma população microbiana metabolicamente capaz, condições ambientais favoráveis, que a gente já citou algumas, e níveis apropriados de nutrientes e de contaminantes. Como conclusão, o grupo acredita que a técnica de biorremediação in situ é a mais apropriada para os casos de derramamento de petróleo, seja afetando o mar ou em solo. Como falei anteriormente, as condições do meio, como pH, temperatura, luz, têm fator predominante na eficácia da biorremediação. Porém, as condições do tratamento podem ser influenciadas por nós humanos, oferecendo, por exemplo, fertilizantes com nitrogênio e fósforo, favorecendo a atividade metabólica dos micro-organismos, que foi o processo da bioestimulação que foi explicado também logo no início. Esses micro-organismos tendem a regular a sua população após o consumo da matéria consumida, ou seja, eles não causam efeitos adversos depois, eles simplesmente consomem a matéria e nossa bibliografia, para quem quiser depois pesquisar também. Muito obrigada.